É com um enorme prazer que eu e o meu companheiro, que eu não estou vendo agora, o Mayatita, trazemos a Fanny Van Leer para os Açores. É a segunda vez que ela vem e nós pensamos então em fazer um evento público para as pessoas conhecerem um pouco desse trabalho que tanto eu quanto ele estamos fazendo já há alguns anos. A Fanny, ela começou a trabalhar com terapias e técnicas de respiração em 1995. Desse tempo para cá, ela viajou em torno de 20 países, sempre trabalhando com técnica de respiração. Foi à África, ao Marrocos, Estados Unidos, muitas vezes. Ela teve a oportunidade de trabalhar diretamente com Leonard Orr, que é o descobridor, o criador, né, da técnica de respiração, originariamente chamada de rebirth, renascimento. E com os anos, ela foi sistematizando uma metodologia, organizando esse trabalho, e criou, então, o Instituto Internacional de Inteligência Emocional Bioflow. Nós temos feito trabalhos em atendimentos individuais. A Fanny desenvolveu todo um processo de imersões, ao qual eu e o Mayatita nos formamos, né? Então, são imersões de 7 dias, em vários módulos, em que nós fazemos um processo de autoconhecimento e de conexão com o nosso eu interior. Então, é uma enorme alegria poder receber a Fanny pela segunda vez na Ilha dos Açores. A Fanny é francesa, atualmente mora no Uruguai, e ela está desde 8 anos atrás, desenvolvendo um trabalho na América do Sul, tanto no Brasil, como Uruguai e Argentina. Nesse tempo, em torno de 600 profissionais foram formados para poder aplicar essa técnica. A gente está trazendo para os Açores. Sexta-feira, nós iniciamos uma nova imersão, várias pessoas daqui estarão conosco, e pelo menos 5 pessoas estarão concluindo essa formação para poder passar por uma fase mais de profissionalização. Então, a ideia é a gente poder trazer esse trabalho e divulgar, porque ele é muito sério, muito coerente. Então, é um prazer. Eu vou parar de falar, que ela vai explicar tudo isso com muito mais propriedade do que eu. Bem-vinda, Fanny. Boa noite, é um prazer estar nas Ilhas Açores de novo por segunda vez. Não estou vendo os rostos de vocês porque está todo muito escuro, mas sei que muitos de vocês a gente já se conhece porque já tivemos contato o ano anterior, né? Sim, seria bom se acendo um pouco as luzes, seria muito bom assim. Posso reconhecer alguns rostos conhecidos, talvez. Muito melhor, ok. Muito bom. Então, sim, essa é a segunda vez em Ilhas Açores, depois de que todas as imersões foram interrompidas durante 8 meses por a pandemia, né? Mas como eu moro em Uruguai, que praticamente não tem casos de Covid, né? Então aí foi fácil viajar e poder entrar nas Açores, né? Então, estamos muito felizes de retomar esse trabalho. A gente não até tinha uma imersão uns meses atrás, né? Que foi cancelada em abril, sim. Então, estamos fazendo todos os trabalhos com todas as normas, obviamente, do governo local, né? Então, é um prazer estar aqui. Estou especialmente agradecida a Moacir e Marcela por organizar esses eventos e por trazer o método Bioflow para os Açores. Então, como já estão ouvindo, eu sou francesa, falo melhor espanhol que português, então espero que vocês estão entendendo mi fran portunhol. Se em algum momento alguém não entende, por favor, não sejam tímidos, levante a mão e eu repito mais devagarzinho, ou inclusive Moacir ou Marcela podem traduzir. Tudo bem? Estão entendendo o que eu falo? Sim? Perfeito, beleza. Ok. E aprendi português em Brasil, então imagino que meu acento é uma mistura assim de vários países, né? Ok, então hoje estamos com a apresentação do livro, de meu último livro, que se chama Introdução à Inteligência Emocional Bioflow, e que esse livro é resultado
de mi trabajo durante 25 años. Yo comencé como profesional en el año 95 y trabajé en más de 20 países. Entonces, ese es el método se fue construyendo en base a muchas experiencias no terreno con miles de personas de los diferentes continentes. Y eso es con Walter Kosia, que es mi socio Bioflow, mi socio principal, que él es argentino, más él mora en Brasil. Escribimos este libro juntos el año pasado. Fue un proceso de varios años en realidad, mas se editó no final del año pasado, ¿no? Y Marcela y Moacir querían mucho ese libro ser presentado aquí en Azores también, así que aquí estamos esta noche muy agradecidos también por poder usar estas facilidades que son muy bonitas, agradecida. Y agradecida a Televisión también que está filmando hoy. Entonces, vamos a hablar sobre el libro y qué es la metodología Bioflow. En nuestra esencia como instituto, uno de los puntos principales de nuestra esencia es que nos acreditamos que todas las personas merecen mejorar su vida y pueden mejorar su vida. ¿No? Entonces, eso es un poco a propuesta que tenemos, ¿no? Ayudar a las personas a vivir mejor, porque creo que todos merecemos eso. ¿No? Y la vida es una constante evolución y la gente siempre puede mejorar y atravesando las diferentes etapas de vida podemos nos realizar y hasta envejecer mejor, ¿no? Y tener una vida espléndida a cualquier edad. ¿No? Entonces, eso es un poco el lema principal de nuestro instituto, ayudar a las personas a ser lo más felices posibles, ¿no? En cualquier momento o etapa de su vida, desde muy joven, a veces hasta trabajamos con bebés y crianzas, ¿no? Hasta personas más adultas o de más edad. Entonces, todos nos, a mayoría de nos, queremos mejorar nuestra vida, ¿cierto? Por lo menos algunos aspectos. O sabemos o soñamos a veces que mejoramos algunos aspectos, sea tener más oportunidades profesionales, sea mejorar nuestros relacionamientos, sea mejorar nuestra salud, a nuestra autoestima, sea disfrutar más la vida de ocio, porque algunas personas no saben disfrutar, tienen bloqueos con eso, etc. Y la mayoría de nos conseguimos mejorar algunos aspectos con una facilidad relativa, sin mucha dificultad, mas todos nos tenemos algunos aspectos que no conseguimos mudar. ¿No? Entonces, creo que todos ustedes pueden tener ejemplos de eso. Por ejemplo, yo tengo alumnos que cuando llegaron al instituto hablaban de que perdían oportunidades profesionales por ser tímidos, o por ser impulsivos demais, o por no hablar en un momento adecuado. Algunas personas gustarían de tener mejores relacionamientos o repiten roteiros con su marido, con su esposo o su esposa y gustarían de no tener más conflictos, mas no pueden evitar ficar bravos o tener ciúmes o, en fin, todas esas cosas que son tan comunes los seres humanos. Entonces, y otras personas, ¿quién no procuró, por ejemplo, hacer una dieta y no consiguió? ¿No? O parar de fumar, o parar de comer chocolate y no consiguió. ¿No? Entonces, muchas veces a nuestra mente la quiere algo, ¿no? Y emocionalmente no conseguimos. ¿No? Parece ser que la gente se encuentra con un bloqueo y es como que algo nos sabotea y no sabemos muy bien lo que es. ¿No? Entonces, a veces la gente lucha para conseguir mudar algo, tener una vida más saludable, conseguir un sueño, un objetivo, y no consigue y no sabe muy bien por qué. Y la razón es porque todos nos tenemos muchas emociones inconscientes. Conscientes quiere decir que no somos conscientes, son como desconocidas, ¿no? Y cuando la mente quiere una cosa y las emociones van por otro lado, existe una incoherencia que se torna un sabotaje. ¿No? Entonces,
Típico exemplo, né? Você escolhe fazer uma dieta, essas famosas resoluções do ano novo, né? Esse ano eu vou emagrecer, ou esse ano eu vou parar de fumar. E a pessoa faz durante uma semana, um mês, e depois se encontra com seu cigarrillo favorito ou um bolo de chocolate, e emocionalmente não resiste e vai e come, né? Emagrece um pouco e ganha o peso de novo, né? Porque a vontade mental não é suficiente, não? De fato, a Associação Americana de Psicologia, que é a associação mais grande do mundo de psicólogos, né? Eles fizeram muitos estudos que mostraram que a motivação, a base da motivação humana são as emoções. É decir, que a gente toma muitas mais decisões, a maior parte das vezes a nível inconsciente, basado nas emoções, não na mente. Não? Até Daniel Goleman, né, o criador da inteligência emocional, ele falou que o sucesso é só 20% coeficiente intelectual. Você ser muito inteligente intelectualmente não quer dizer que você vai a ter sucesso na vida, nem que você vai ser feliz. Até às vezes as pessoas... No instituto temos vários alunos que estudaram em Harvard, em Cambridge, e, em geral, não são as pessoas mais felizes. Não, são tão inteligentes que muitas vezes a sua própria mente ela saboteia, né? Por quê? Porque para poder levar esse sucesso, conseguir esses objetivos, a gente tem que desbloquear as emoções. Não? Para mudar as nossas emoções, ou saber lidar melhor com nossas emoções, primeiro a gente tem que conhecer elas, certo? Se você não conhece as suas emoções, que é o caso da maioria das pessoas, então você vai ser vítima delas. Não? Por exemplo, quantas vezes a gente fica brava e diz, fala ou faz coisas e depois a gente se arrepende. Né? Foi como um momento impulsivo, você não conseguiu resistir, foi sequestrado por uma emoção, né? E falou demais ou não falou o suficiente, né? E você agiu do jeito contrário que você queria agir, ou do jeito contrário que você sabia que era o mais adequado para ter resultados, certo? Então, é como que as emoções, quando elas não são conscientes, elas nos sequestram, não? Seguro que todos vocês, alguma vez, provavelmente muitas vezes na vida, se encontraram, por exemplo, com uma pessoa que está muito brava e que está gritando, e você fala assim, você está gritando, por favor, deixa de gritar. Não estou gritando, fala a pessoa. Por quê? Está mentindo. Isso é relativo. Ela não é consciente que está gritando, porque está tão identificada com a emoção do momento, né? E está identificada com os pensamentos do momento, que ela não é capaz de observar a emoção. Ela está sendo sequestrada por a emoção. Então, quando a gente está sendo sequestrado por as emoções, não temos escolha sobre nossos comportamentos. E aí perdemos oportunidades e repetimos padrões. Em Bioflow somos especialistas em identificar nas pessoas os padrões emocionais inconscientes de sabotagem. E as pessoas ficam muito surpreendidas quando descobrem isso. Não? Porque parece que funciona sozinho a nível inconsciente. Não? E a verdade é que a grande maioria das pessoas não tem consciência emocional. Não conhecem as suas emoções. Por quê? Porque estamos identificados com a mente, estamos pensando o tempo todo, não estamos olhando para o corpo. Não temos a consciência ou a presença do corpo, porque as emoções, elas são sentidas no corpo. Não? Por exemplo, eu tive um aluno recentemente que ele tinha muitos problemas de raiva, ele não conseguia se controlar, né? Então ele ficava bravo com frequência e, claro, isso dava muitos problemas para ele, não? Porque estragava
su trabajo, sus relacionamientos, etcétera, creaba muchos conflictos. Ella quería mudar, mas no sabía cómo. Y entonces, cuando yo pregunté para él, cuando você fica bravo y fala esas cosas que después se arrepente, ¿no? ¿Qué es lo que você siente en el cuerpo? ¿Cómo es para você estar bravo? Ella no sabía ni responder. ¿No? Cuando a persona ella conoce a raiva, ella sabe que es algo que nace en el plexo solar, es algo, una fuerza quente que asciende, a mandíbula se tensa. Entonces, cuando você tem conocimiento das emociones en su propio cuerpo, ya aumentó, desenvolvió a conciencia emocional y a conciencia corporal, va a poder identificar y ya no va a poder ser secuestrado. Va a poder reconocer a raiva, olhar para ella y decir, realmente sería adecuado yo ficar bravo, o triste, o víctima, o con ciúmes, o que sea en ese momento, ¿no? Es como que você recupera el poder de escolha, poder olhar para la emoción sin alimentar ella con sus pensamientos, ¿no? Y con su identificación. Entonces, esas emociones limitantes, ellas van disminuyendo a medida que a pessoa... Yo, por ejemplo, a gente trabajó con un hombre que fue enviado por una asociación de hombres que trabajan, que están procurando superar la violencia, porque él en varias ocasiones él brigó con otros hombres y perdiendo después él ni se acordaba y no bebía, él no lembraba, ¿no? Es como que entraba en un estado de inconsciente, ¿no? Y no lembraba, ¿no? Y conseguimos parar este comportamiento inconsciente porque con esos trabajos de conciencia en el cuerpo, él comenzó a lembrar que justo antes de perder a conciencia y se tornar violento, siempre sentía una dor muy grande aquí, que tiene una explicación científica, mas en fin, eso, hoy no voy a tener mucho tiempo de explicar eso. Mas tanto faz, él identificó eso y claro, después cada vez que él comenzaba a sentir eso, él fugía de la situación para no continuar en un roteiro de perder a conciencia y de se tornar violento. Y poco a poco él consiguió mudar su comportamiento, hasta ser otra persona completamente, más pacífica y con escolhas de vida mismo, sin ser víctima de ese roteiro. En su caso, él tenía un pai muy violento y entonces simplemente estaba repitiendo un roteiro de recibir mucha violencia en la infancia de él. Entonces, claro que eso tal vez sea un ejemplo un poco extremo, mas algo que todos nos tenemos o hemos tenido en nuestras vidas en algún momento, momentos así, comportamientos de inconsciencia que sabotean relacionamientos, trabajos, o simplemente ser más feliz en la vida, disfrutar de un baño de mar. Hoy de mañana fuimos con Marcela y Moacir a disfrutar de esas maravillosas piscinas de mar que ustedes tienen aquí en la isla. Algunas personas no saben disfrutar de algo tan simple, ¿no? Que son los pequeños placeres de la vida, ¿no? Entonces, simplemente a veces aprender a disfrutar, ¿no? Porque tenemos emociones inconscientes que nos impiden, ¿no? Tener esa felicidad natural que los seres humanos ya teníamos todos en nuestra infancia, más que perdimos por desenvolver esos patrones limitantes. Entonces, en BioFlow tenemos varias herramientas. Marcela ya faló que yo estudié y trabajé durante 17 años con el fundador del Renacimiento, que era americano, se llama Leonard Orr. Él dejó su cuerpo un año atrás, justo ahora en estas datas más o menos. Y fue una bendición realmente trabajar con él en muchos países. Entonces, el método de inteligencia emocional BioFlow está basado en 3 pilares. El primero es la respiración BioFlow, después yo voy a explicar un poco más de esos 3 pilares. El segundo es lo que nos llamamos a resignificación emocional BioFlow, que es básicamente hacer esa mudanza de creencias, primero descubrir esas creencias y condicionamientos inconscientes
descubrir cómo ellos funcionan, es autoconocimiento básicamente, ¿no? Y mudarles, ¿no? Y yo tercero, yo creé por necesidad, se llama alineamiento emocional bioflow, porque en mi trabajo yo trabajo con muchos terapeutas, a gente siempre forma equipes, ¿no? Y cualquier persona que tenga una empresa o que trabaja con grupos de personas sabe lo difícil que es los relacionamientos humanos y cómo realmente poder tener un equipo armonioso que consigue los objetivos comunes sin sabotear, ¿no? Y sin tener problemas de relacionamiento, etc., ¿no? Entonces, por necesidad de con mis propios equipos de trabajo, yo creé esta técnica que después llevamos para las empresas. Después, si tenemos tiempo, puedo hablar un poco más de eso. Creamos un programa especialmente para empresas que se llama GTI, a Gestión de la Transformación Individual, porque no es posible trabajar bien en equipo sin primero conocer nuestras emociones, ¿no? Y saber tener relacionamientos armoniosos con las otras personas, ¿no? Entonces, básicamente, son estos tres pilares, ¿no? Entonces, voy a comenzar explicando primero a respiración bioflow. ¿Por qué a gente trabaja con respiración? Si es un instituto de inteligencia emocional, ¿qué relación tiene a respiración con a inteligencia emocional? ¿No? Parece un misterio así, ¿no? Mas en realidad, imaginen que a gente respira más de 20.000 veces por día. 20.000 veces es mucho. Son más de 10.000 litros de aire por día, ¿no? Entonces, la respiración es nuestra conexión más intensa con la vida. La gente normalmente come 3 veces por día, 3 o 4 veces, mas respirar es su tiempo todo, más o menos 17 veces por minuto. Entonces, es mucho realmente, nuestra relación más íntima y más intensa con la vida. En Bioflow decimos que respiramos lo mismo jeito que vivimos y vivimos lo mismo jeito que respiramos. Y ahora yo voy a explicar por qué decimos esto. Cuando você es un bebé pequeñino, saudável, un bebé pequeño, un bebé saudável, respira con toda su capacidad respiratoria. Él usa todos sus pulmones, usa peito, diafragma y barriga. Y usa los músculos adecuados a la respiración, que es principalmente diafragma e intercostales. Y William Reich fue el primer psicoterapeuta internacional que faló de lo que él llamó a coraza neurótica. William Reich observó, él fue discípulo de Jung, y Jung fue discípulo de Freud. Es todo así, una generación de psicoanalistas y psicoterapeutas que fueron como descubriendo más cosas. William Reich fue el primero en hablar de las tensiones del cuerpo, de la coraza muscular, y él observó los bebés desde su nacimiento hasta más o menos 3-4 meses de edad. Y él observó que los bebés saludables, no, los bebés con dolencias es diferente, mas los bebés saludables, que es la mayoría, ellos respiran muy bien, con los músculos diseñados para respirar, ¿no? Y con toda la capacidad respiratoria, mas solo en 2 o 3 semanas de edad ya comienzan a bloquear la respiración y a desenvolver disturbios de respiración. No, Instituto Bioflow somos especialistas en disturbios de respiración. Hace 25 años que yo observo personas y trabajo con médicos también, y a gente hizo como un mapa de los disturbios de respiración de las personas y de cómo ayudarlas a desbloquear, ¿no? ¿Por qué un bebé va a tener un bloqueo de respiración y desenvolver una coraza muscular? Quer decir, va a tensar el cuerpo. Ustedes vieron el cuerpo de un bebé muy flexible, no tiene tensiones como los adultos, ¿no? Mas ya a partir de 3, 4, 5 semanas eso muda completamente, ¿no? Tan joven así, ¿no? ¿Por qué? Porque el bebé él siente, él ainda no desenvolvió a mente, no desenvolvió el neocórtex.
Os seres humanos desenvolvemos un neocórtex a partir de 6 años y medio, 7 años de edad, que los psicólogos franceses llaman de esta etapa de vida l'âge de la raison, a edad da razón, porque a gente comienza a pensar y comienza a tener posibilidades de pensamiento concreto. Antes de eso, a gente no piensa, siente, a gente siente, somos pura emoción. Pura corpo, pura biología y pura emoción. Entonces, todos los aprendizados que hacemos, ¿no? Son emocionales. La neurociencia fala muy bien de eso, de que no existe aprendizaje sin emoción. Simplemente no existe. Entonces, todos los aprendizajes son emocionales, ¿no? Especialmente antes de los 7 años de edad. Por eso a gente lembra, por ejemplo, cuando você ganó ese partido de fútbol por primera vez, con sus amiguinhos, con tal vez, no sé, 6 años. Você no va a esquecer de eso. O cuando, no sé, su pai compró los zapatos que você tanto quería. Você no va a esquecer de eso. Mas pode esquecer, no sé, do que você comió ontem. Tal vez ni lembra de eso. Entonces, porque también você va a lembrar de algunos acontecimientos un poco traumatizantes, porque la emoción ahí, ela era muy intensa. En ese momento. Entonces, ahí la memoria, ella fica fixa en ese momento porque la emoción fue muy intensa. Entonces, antes de los 7 años de edad, la gente siente y ainda no sabe pensar. El neocórtex, la energía está en el desenvolvimiento de los órganos del cuerpo. Ainda no está en el cerebro y en el desenvolvimiento de pensar. Então, você sente. Então, o que acontece com um bebê que está totalmente aberto, sem filtros para a vida, sente todo como uma esponja. Não é que ele pode racionalizar ou se afastar de alguma experiência. Ele sente, o universo inteiro é sentir. Ele nem é consciente de que tem um corpo físico ainda. Então, todo é sentir intenso. Quando um bebê sente alegria, até o vizinho vai saber isso, está riendo, está, né? Todo o mundo, ele está como uma explosão de alegria. Quando um bebê está triste, o vizinho também vai saber, ele chora e chora e chora, certo? Então, o que acontece com a alegria, com o prazer, a gente não tem nenhum problema. Mas com a dor, um bebê não pode lidar com a dor porque não tem um neocórtex desenvolvido. Então, com a dor, quando a dor é intensa demais, então, o cerebro inconsciente vai a fazer o que se chama em psicologia um mecanismo de defesa, né? Mecanismo de repressão para desconectar da dor. Não? Então, como que um bebê, ou um adulto, porque todos nós fazemos isso inconscientemente, como um ser humano, uma criança, um bebê, um adulto, se desconecta da dor emocional. Então, por exemplo, se eu sou um bebê e preciso muito do abraço de mamãe, e ela não está, e claro, eu não tenho noção do tempo, só existo presente porque sou um bebê. Se mamãe não está, ela não vai voltar nunca mais para mim. Eu não sou consciente que ela pode voltar dentro de meia hora. Ela não está, pronto, essa é minha realidade agora, não existe o próximo minuto. Então, a dor de abandono é muito grande. Onde a gente sente a dor de abandono, ou de não receber o amor quando a gente precisa? É no pé esquerdo? Não. A gente sente no coração, certo? Então, a dor no coração de abandono, de sentir a ausência da mãe, essa tristeza, se vai sentir no pulmão e no coração. E como é intensa demais, o bebê não consegue lidar com isso, levar seu cérebro inconsciente para poder sobreviver. É um mecanismo legal quando você tem 1 ano ou tem 7 anos, né? Porque é um mecanismo de supervivência. Para não sentir a dor no peito, a dor no coração, inconscientemente o bebê vai inibir a respiração nesta zona de seu mecanismo respiratório. Vai começar a respirar só com a barriga e começar a bloquear a respiração no peito. Se esta experiência acontece muito, porque mamãe trabalha ou mamãe tem um comportamento distante por as razões que seja, né? E o bebê sofre muito abandono, então ele vai bloquear muito o peito, até o ponto
de ter um distúrbio já constante, mecânico, biológico, né? Porque estes músculos que ajudam a respirar no peito já se vão a tornar flacos, vão a estar inibidos, né? E, claro, o bebê já não consegue respirar bem no peito, né? Já só Reich observou isso em 2, 3, 4 semanas de idade. E então, como não chega bem o ar, né? Porque inconscientemente o bebê não quer sentir no peito, para poder respirar suficiente ar, em vez de usar os músculos intercostales, ele vai usar os trapézios, os ombros. Quantas vezes nós profissionais de respiração bioflow vemos pessoas que respiram assim? Pode ser assim também. Não? Então, dependendo do... Ou assim. Não? Então, dependendo do tipo de emoção que reprimiram na sua infância, as pessoas desenvolvem distúrbios de respiração e todos os distúrbios de respiração vão associados a tensões específicas. Isso é o que William Reich descobriu, a coraça neurótica, a coraça muscular. Ele chamava também a coraça de caráter, também, porque é o tipo de caráter que a pessoa desenvolve. Então, só observando como respira uma pessoa, já sabemos que tipo de dores inconscientes experimentou e que tipo de caráter desenvolveu. E então, em Bioflow, os trabalhos que fazemos, é muito de consciência corporal, consciência emocional, consciência da respiração, vamos a olhar para esses distúrbios. E claro, a pessoa não é consciente, não? Porque lembra que é um mecanismo inconsciente. Então, o cérebro bloqueou. Realmente, eu, por exemplo, vejo muitas pessoas com bloqueio no coração, né? Já sei que passaram por momentos de muita dor, seja na infância, seja na idade adulta, abandonos, separações, né? Respiração na barriga. E a maioria das vezes, se você pergunta, você sofreu muitos abandonos, ou doliu muito o coração da vida, eles falam, não, minha vida foi super bem. Meus pais, tudo fantástico. Estão mentindo? Conscientemente não, eles não lembram. Porque o mecanismo de defesa no cérebro é real, existe. Então, igual que o bebezinho, então vamos acumulando na vida. Nos desconectamos cada vez mais do corpo, das emoções, nos tornamos cada vez mais mentais e acreditamos que sabemos quem somos aqui na mente. Mas não lembramos nem de nossa história de vida, nossa biografia, das coisas, dos acontecimentos emocionais que passaram. De fato, poucas pessoas lembram o que aconteceu antes dos 7 anos de idade. Não têm memória praticamente. Porque muitas memórias foram bloqueadas, não? Com os trabalhos de respiração e de ressignificação, a gente vai lembrando, não? De um jeito muito vivido. Não? Vamos lembrando pouco a pouco, né? Porque vamos desfazendo esses mecanismos inconscientes e vamos ressignificando estas emoções. Não? Então, levamos na respiração, ajudamos a pessoa a pouco, com suavidade, né, a rectificar esses distúrbios, a respirar melhor, né, pouco a pouco, passo a passo. E claro, quando a pessoa começa a respirar sem esses mecanismos de defesa, ela começa a lembrar, às vezes não aqui, mas no corpo, ela experimenta as emoções que foram bloqueadas e aprende a lidar com elas, superar elas, e quando superou, o mecanismo respiratório destrava. Eu só trabalho com provas, de um jeito muito científico. Eu não acredito que uma pessoa superou um trauma, não sei, de abuso, ou de invasão, ou de traição, ou de abandono, se não vejo isso em seu mecanismo respiratório. Às vezes acreditamos que já superamos, né? Mas o corpo ele não mente. Até em Bioflow temos um seminário de um final de semana que se chama Mente Mente. O corpo não mente. Para todos nós, se estamos observando a mente, não temos suficiente informação. A gente tem que ter, además de ter consciência mental, precisamos de ter consciência corporal e consciência emocional
para poder realmente vivir una vida con coherencia, ¿no? Entonces, voy a dar ejemplos. Por ejemplo, seguro que todos conocen alguna persona que tiene fobia, no sé, por ejemplo, de los gatos. ¿Por qué un adulto grande va a tener miedo de un gato pequeñino, ¿no? Que no puede danificar mucho a gente? La gente puede se proteger, ¿no? Mismo con un animal agresivo, que son, la verdad son a minoría, ¿no? Los gatos en general son muy amorosos. Algunas personas tienen miedo de los cachorros, por ejemplo. ¿Por qué? ¿No? Si es un cachorro pequeñino, por ejemplo. ¿No? Porque, por ejemplo, si você, cuando era crianza, claro, era así, no era así. Además, você no tenía mucha capacidad motor, mucha capacidad de analizar la situación, de pedir ayuda. Cuando você crianza, tiene recursos emocionales y mentales limitados, ¿cierto? Entonces, un gato agresivo, cuando você tiene 3 años de edad, es muy peligroso y da mucho miedo, ¿no? Entonces, una persona que tuvo una experiencia, o por ejemplo, casi se afoga en el mar, de pequeñino, no sabía nadar, ¿no? Se fue colocado en una situación de peligro, ¿no? Esa persona de adulta va a tener miedo de los gatos, a veces pánico, entra en pánico, no puede controlar, comienza a suar, o a respiración muda, o cuerpo comienza a tremer, ¿no? Y, por ejemplo, acontece con las personas que tienen claustrofobia, ¿no? Yo conocí empresarios súper inteligentes que sabían que un elevador, a probabilidad de algo acontecer casi no existe. Es más peligroso atravesar a rua que subir en un elevador, ¿no? Entonces, más entrando en un elevador, pánico total. Entonces, no es mental, es una memoria celular. Entonces, ¿por qué una persona va a tener mucho miedo de un gato, por ejemplo? Porque el cerebro, en aquel momento, él hizo una asociación, eso se llama a memoria asociativa, ¿no? De que el gato me danificó, yo estoy sin recursos, que cuando usted tiene 3 años de edad, claro, que usted está sin recursos, el gato es enorme, parece un león, ¿no? Entonces el cerebro ficó como yo estoy sin recursos, la situación con un gato es muy peligroso. Entonces, el cerebro inconsciente continúa acreditando que la gente no tiene recursos. Entonces, a partir del momento que la persona, mismo con 40 años, se encuentra con un gato, emocionalmente está en el mismo estado que cuando tenía 3 años y no sabe lidiar, ¿no? Entonces, como se identifica, está siendo secuestrada por estas emociones, entra en pánico y no sabe controlar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos en BioFlow? Cuando una persona, entonces, la persona en ese, por ejemplo, la persona que se afoga, que tiene una experiencia de se afogar en la infancia, por ejemplo, ella va a tener pánico de agua, mas en el momento que ella casi muere afogada, ¿cómo estaba la respiración? Agitada, procurando tener aire, no consiguiendo, ¿cierto? Entonces, eso después, eso va a dejar unos disturbios específicos no mecanismo de respiración de la persona. Y cuando la gente trabaja con la respiración, la persona va, cuando ella esté ya preparada, porque vamos poco a poco, ¿no? En algún momento la memoria ella va a acontecer, ¿no? Y en ese momento que la persona lembra de esa situación, ¿no? La respiración va a ser exactamente la misma que en un momento de trauma. Seja o que seja, estoy tomando el ejemplo do gato, mas pueden ser muchas otras cosas, ¿no? Violencia con el pai, con la mãe, un luto en la familia, una mudanza, de repente ir para otro lugar y perder sus amigos. Pueden ser muchas cosas, todos nos tenemos traumas de infancia, ¿no? Entonces, en BioFlow lo que hacemos es que cuando la persona está dentro de esta memoria que es bien biológica, es bien corporal, ella va a tener la tendencia de voltar para esa respiración de pánico o respiración de raiva o dependiendo de la memoria, y la gente enseña a ella a respirar del jeito correcto dentro de esa memoria. Y entonces ahí ella consigue
vamos a expor para o neocórtex as emoções, essa situação, e a pessoa consegue enxergar a situação já não inconscientemente como uma criança, sem recursos, sino com os recursos do adulto que a gente tem agora. Então aí se produz uma cura, e aí depois a pessoa já não tem medo, então já pode aprender a nadar, já o gato é um gato, já não é um leão, né? Então, mesma coisa, não sei, com conflitos entre casais, por exemplo, não? A pessoa aprende a lidar, não? Com coisas. Vou dar outro exemplo bem claro, que eu chamo o exemplo, eu tomei muitos voos em minha vida, então sempre passo muito tempo nos aeroportos e gosto de observar as pessoas, né? E exemplo que acho que é muito comum, né? Em um aeroporto, vamos a tomar o exemplo de uma mulher, vamos a imaginar que ela foi muito abandonada de pequena, por exemplo, ela tinha pais que trabalhavam muito e que quando ela saía da escola, os pais não apareciam, sempre chegavam tarde. Então ela ficava com 5, 6, 7, 10 anos de idade, ela ficava 15, 20, 30 minutos esperando. Né? E claro, quando você é uma criança pequenina, os pais chegar tarde, parece que eles não vão chegar nunca, porque você não tem muita noção de tempo. Né? E você não se sente amada, se sente abandonada. Você não pode entender que os pais trabalham muito e é difícil para eles chegarem no horário. Né? Então você se sente não amada e abandonada. Né? Então vamos a imaginar uma mulher que tem esse trauma de abandono e ela reprimiu, não lembra, não é consciente que tem esse trauma. E, por exemplo, então ela se casa, tem filhos, vai de viagem de trabalho. Claro que quando ela volta, tendo esse trauma inconsciente, para ela a alegria mais grande vai ser ter o marido e os filhos esperando para ela, porque ela tem um trauma de não ser esperada. Então, para ela vai ser importante demais isso. Ela vai ter uma sensibilidade especial com isso. E vamos a imaginar que estamos em São Paulo, Rio de Janeiro, o tráfico é um absurdo. E o marido chega com 1 hora tarde e a internet não funciona, não consegue enviar uma mensagem para ela. Então, ela chega esperando ver seu marido e seus filhos, ninguém está lá, não tem mensagem no telefone. A primeira coisa que ela vai sentir é a mesma emoção que quando ela tinha 5 ou 6 anos, que, claro, era uma emoção muito mais intensa. Quando você é adulto, claro, pode entender que o marido não consegue chegar. Quando você é pequena, não pode entender isso, o neocórtex não está desenvolvido. Então, ela vai entrar na mesma emoção. E se ela não tem consciência emocional, vai ser sequestrada por essas emoções. Então, ela vai se sentir abandonada, vai sentir uma dor absurda no peito, tipo buraco assim no coração. Vai começar a pensar que seu marido não ama ela, que até talvez pode imaginar que ele tem uma amante. Enfim, vai entrar em pensamentos de paranoia basado em uma dor do passado. Então, nesse momento, essa mulher perdeu a capacidade de analisar a situação e de reagir de um jeito coerente. Né? E quando o marido chega, ela já está brava. E o marido já sabe, só ver o olhar dela já está como, meu Deus, não? Que aconteceu aí, né? Ela não é capaz de ter um discurso coerente. E vamos a imaginar que, porque em geral a gente se casa por alguma razão, né? Temos muitas coisas em comum, né? Assim, não vamos a imaginar que o marido ele tem um grande trauma inconsciente com a sua mãe porque ela sempre desaprovava ele. Então ele tem essa coisa de não suportar ser desaprovado por a sua esposa. Então, claro, ele só ver o olhar dela, que ela está brava, ele já se sente doído e também está bravo. O que vai acontecer aí? Conflito. Então, podem acontecer duas coisas. Ou nem se falam, olá, meu amor, tudo bem? Sim, você, sim, tudo bem? E fingem que está tudo bem, mas cada vez a distância está mais longe e perdem esse relacionamento, está cada vez mais frio, né? Porque perdem a intimidade emocional. Ou, no contrário, criam conflitos e conflitos e conflitos a partir de um problema pequenino.
simplesmente por não ter conhecimento das feridas emocionais, dos gatilhos emocionais e não saber comunicar. Por isso que em BioFlow trabalhamos primeiro para aprender a comunicar, seja com seus amigos, em seu trabalho, em sua equipe de trabalho, né? Se você quer ser líder, seja com os amigos, seja com qualquer pessoa, com seus familiares, né? Para poder ter relacionamentos harmoniosos, você tem que saber o que gatilha você e trabalhar sobre isso. Senão, a gente realmente está interpretando o tempo todo o que os outros estão fazendo, né? Estamos fora da realidade. E os outros, em geral, fazem a mesma coisa com nós. Então, os relacionamentos são muito superficiais, porque a gente acredita que o outro está fazendo isto porque tem essas razões. E em nosso alinhamento emocional BioFlow, Moacir e Marcela têm muita prática com isso, né? A gente sempre se surpreende de ver, não, esta pessoa não agiu desse jeito por a razão que eu acreditava. Era outra razão. Mas temos esta tendência de projetar a nossa imaginação basada em experiências, na memória associativa do passado, né, e de interpretar o que outro faz, né, em base a nossas feridas emocionais. Então, por isso sempre até o trabalho de gestão de transformação individual, que é um trabalho de equipe em realidade, né, nas empresas, sempre começamos com as pessoas, com elas conhecer as suas emoções, desenvolver consciência corporal e emocional e conhecer as suas feridas, para não reagir já de um jeito automático. Isso se chama comportamento condicionado e, claro, se você não tem consciência corporal e emocional, sua mente vai falar que você tem a razão, que essa outra pessoa que está errada. E aí, conflitos. Seguro todos vocês conhecem isso, porque o mundo do relacionamento humano é muito complicado. Por essas razões, que todos interpretam coisas em base... Não, você acredita que conhece seu esposo. Se você não se conhece a si mesma, não conhece a seu esposo. É impossível. Você está projetando uma imagem dele o tempo todo. Então, o autoconhecimento é a base para ter relacionamentos saudáveis e ter mais sucesso na vida em a parte que seja, né, que você quer, né? E ter uma visão muito mais real da vida, não basada em interpretações subjetivas, basadas em nossas experiências de vida, mas uma visão muito mais autêntica, muito mais real, né? Então, é todo um processo de consciência, não? E a gente trabalha com sessões de respiração, não? Como dizia, quando corrigimos os distúrbios de respiração, todo mundo tem, né? A pessoa vai de novo experimentando estas emoções com as quais não sabia lidar de pequenino e ainda em seu cérebro inconsciente acredita que não sabe lidar, a gente ensina como lidar, não é tão difícil. Sempre parece, eu sempre falo de que parece um monstro enorme e é uma rana verde pequenina. Né? Nunca é um monstro, mas na imaginação inconsciente sempre as coisas são mais difíceis do que parecem. Então, passamos ferramentas muito eficientes de respiração e de ressignificação. Não? Então, os profissionais BioFlow trabalham com respiração e também agora trabalhamos, desde o ano passado, trabalhamos também por todo o tema da pandemia, não? Trabalhamos online, claro, não podemos fazer uma sessão de respiração online porque a gente precisa de ver o mecanismo respiratório da pessoa e acompanhar ela, né? Mas sim podemos trabalhar com a parte mais mental e emocional, que chamamos de ressignificação emocional, e damos sessões de ressignificação online, na qual, claro, vemos o que a pessoa quer melhorar na sua vida atual, quais são os roteiros que impedem ela conseguir estas melhorias, seja o que seja, né? As pessoas consultam por todo tipo de coisas, né? E vamos sempre ensinamos consciência corporal, consciência emocional, consciência mental, e a pessoa vai pouco a pouco descobrindo nesse processo que as suas limitações do presente têm uma origem no passado. E aí vamos a revisitar momentos do passado
no siempre es de bebé o de crianza, a veces es algo que aconteció en la edad adulta, que no fue asimilado, la persona no tenía recursos para lidiar, ¿no? Y entonces las emociones ficaron bloqueadas, ficaron a nivel inconsciente y continuaron teniendo un efecto después en la vida de la persona. Por ejemplo, un abuso sexual que puede acontecer en la infancia, mas a veces tristemente también acontece en la vida adulta, ¿no? Y eso va a crear toda una serie después de bloqueos, de miedos, etc., ¿no? Entonces, trabajamos directamente con el origen del problema, ¿no? Y resolvemos eso, no presente, mas ese origen está en el pasado, ¿no? Y desbloqueando, resignificando estas emociones, olhando para ellas con un olhar más consciente, conseguimos desbloquear, y ahí las consecuencias se desbloquean, ¿no? Por ejemplo, yo tuve uno de mis primeros clientes en el año 95. La gente también trabaja con lo que llamamos roteiro de nacimiento, porque mismo si eso es muy sorprendente para la mayoría de las personas, el jeito como la gente nace condiciona mucho a nuestra vida. Claro que no lembramos, ¿no? A veces papá o mamá contó para nosotros, mas la mayoría de veces no lembramos. Mas, por ejemplo, yo trabajé con un empresario que él tenía claustrofobia y él no venía por eso, él ni faló que tenía claustrofobia. A primera sesión él vino porque él tenía un problema de conflictos frecuentes con la esposa de él. Él realmente era una persona muy fría, introvertida, entonces hasta sus hijos se quejaban de que él no sabía expresar sus emociones. Él tenía tenido tanta violencia en la infancia, ¿no? Que él no era capaz de decir ni te amo para su esposa, ¿no? Entonces sus hijos estaban realmente, los relacionamientos familiares no existía suficiente afectividad para que la familia funcione con armonía, ¿no? Entonces hablamos de esto, él respiró. Yo en la sesión de respiración, porque soy una especialista en esto, vi claramente que en algún momento de la respiración él desbloqueó algo de su nacimiento. Mas no falé para él porque sabía que él no iba a acreditar. Mas fue muy claro, yo vi con mucha clareza, en un momento de la sesión, él tuvo sensaciones de asfixia, de se afogar. Yo guié él para superar esto, él superó, desbloqueó a parte correspondiente del mecanismo respiratorio, sintió una libertación fantástica. No consigo entender muy bien lo que era su primera, ¿no? Las personas normalmente tardan 3, 4 sesiones para entender el relacionamiento que existe entre cuerpo, emociones y mente, ¿no? A través de experiencias directas, ¿no? de respiración, ¿no? Y en la sesión siguiente, él aparece y me fala así, Fanny, no sé cómo você consiguió eso, mas yo no tengo más claustrofobia. Yo ni sabía que le tenía. Él tuvo claustrofobia durante más de 40 años, desapareció. Y él me falou, eso es magia. Yo falei, no es magia, eso es un relacionamiento causa-efecto. Você liberó, curó una parte de lo que llamamos un parto estagnado, ¿no? De cuando el bebé está por salir, mas no consigue salir y casi se muere y finalmente consigue salir, ¿no? Entonces va a tener, claro, imagina, salir en el canal de parto, el lugar pequeñino, a porta fecha, você estaba por salir, mas a porta fecha você casi muere en esa experiencia. El cerebro ya asoció espacio pequeñino, fecha que porta, peligro porta que fecha, peligro de muerte. Entonces después, mismo si el hombre es súper inteligente, él entra en un avión o un elevador, espacio pequeñino, puerta que fecha, pánico. Mismo si él sabe que es prácticamente imposible, las estadísticas de un avión caer, casi no existe. Es mucho más peligroso conducir un carro, mas él no tiene miedo de conducir un carro. Entonces, es irracional completamente. Mismo sabiendo eso, pánico, porque es una memoria celular, ¿no? Y ahí esto desapareció, así, en una sesión. Claro que no es magia, ¿no? Porque él atravesó en la sesión las mismas emociones que él no ni lembraba, está en el cuerpo, es una memoria del cuerpo, atravesó a través de las indicaciones, de las instrucciones de respiración, consiguió lidar con esa sensación de asfixia por primera vez en su vida, superó, pronto desaparece la memoria, asociación de memoria.
Então, trabalhamos com isso em ressignificação também, com encontrar as crenças inconscientes, as associações. Não? Por exemplo, quando você é muito pequenino e você adora seus pais, e seu pai tem um problema de violência, que em nossa sociedade é muito comum, às vezes essa mãe, claro, também, né? E ele bate em você. Quando você é pequenino, ninguém te defende e o pai está fora de controle, você não tem a capacidade mental para pensar, nossa, meu pai tem um problema de violência. Não, você vai pensar, ou vai sentir, mais que pensar, vai sentir. Se meu pai bate em mim, é que eu sou ruim, eu sou culpado, eu mereço ser castigado. E depois estas pessoas vão ter, na vida adulta, talvez nem lembram de que o pai bateu, ou até justificam, não, é que eu era uma criança ruim. Depois, na vida adulta, vão ter alguns comportamentos destrutivos e não sabem porquê. Mas temos uma crença inconsciente, que já está na biologia, está, como já vimos, nos distúrbios respiratórios, vamos a ter uma associação inconsciente de eu mereço ser castigado. Porque minha infância foi assim, e papai tem razão. Porque papai é meu Deus quando eu tenho 5 anos. Não posso pensar que ele tem um problema. Então, são conclusões celulares emocionais, né, que depois condicionam a gente. Então, nós estamos especializados em encontrar esses roteiros, desbloquear isso e como resultado, e claro, essa é a parte mais interessante, ver como as pessoas desbloqueiam sua vida agora, porque não podemos mudar o passado, mas sim podemos mudar o presente, certo? Então, e aí ver que tipo de bloqueio essa pessoa tem no presente, que é isso que ela quer melhorar na sua vida, e aí trabalhamos. Temos 3 tipos de imersões. Agora, a imersão que vai começar na sexta é uma imersão, claro, sempre trabalhamos com a respiração, mas é uma imersão que está focada na criança interior. Então, aí vemos toda a biografia da infância da pessoa, mesmo se ela não lembra, porque o corpo lembra, né? E vamos vendo os pontos mais traumáticos que todos temos, né? E vamos ressignificando estes pontos para desbloquear o presente. Né? Temos também uma imersão que vai ser a próxima, dentro de uns meses, de roteiro de nascimento, e aí vendo como, mesmo se você tem pouca informação, porque o corpo lembra, né? Como foi tu nascimento e como, que tipo de condições. Eu, por exemplo, fui criança indesejada, então passei até que eu comecei a praticar esta metodologia com 25 anos, até os 25 anos de idade, eu sempre sentia que eu não era bem-vinda, porque fui criança, fui bebê indesejado. Então, isso me condicionou a nível inconsciente. Não? E foi uma grande libertação descobrir isso e ver que isso não era uma verdade, era só um condicionamento. Então, a gente tem uma coleção assim de condicionamentos que são inconscientes, são invisíveis. Então, aprendemos a olhar e fazer novas escolhas, simplesmente. E o terceiro método é o que chamamos de alinhamento emocional, né? Claro, como dizia, eu criei isso por necessidade, porque gosto muito de trabalhar em equipes de pessoas com amor, com eficiência, sem projeções, sem conflitos, e isso não é fácil, né? E então, quando os terapeutas que trabalham comigo já fizeram toda a parte de desenvolvimento pessoal, que é uma das condições para ser terapeutas, né? E já têm consciência de suas feridas, então aí podemos trabalhar em equipe e ver, não, quando eles estão interpretando em base às suas projeções e às suas feridas do passado e aprender a ter relacionamentos harmoniosos. Então, na técnica de alinhamento emocional, a gente fala com objetividade dos problemas que aconteceram e resolvemos. Então, é todo um método de resolver, que não é possível. Não? A gente trabalha em empresas também, e aí as equipes funcionam melhor, até ganham mais dinheiro e conseguem os objetivos com mais facilidades, porque existem muitos saboteios inconscientes dentro das equipes, né? Por exemplo, é muito comum um empregado que tem um trauma de desaprovação com seu pai e se sente desaprovado por o chefe, e isso cria interferências no trabalho, e então o relacionamento não funciona muito bem, né? E isso cria problemas inconscientes.
y ellos no consiguen tener una armonía para trabajar juntos. Eso es muy común. Eso y otros miles de roteros que los seres humanos tenemos. Entonces, no es posible hacer esos alineamientos y trabajar bien en equipo sin las personas tener un conocimiento mínimo de sus propias feridas y de sus emociones. Entonces, por eso trabajamos con desenvolvimiento de la conciencia corporal, emocional y mental. Pocos años atrás hicieron un estudio en Finlandia con diferentes culturas, de Finlandia, Noruega y Japón, que son la cultura de Japón obviamente no tiene nada que ver con la cultura de Finlandia, y descubrieron que las personas, hicieron todo un estudio de ver dónde las personas sienten las emociones, dónde en el cuerpo, y descubrieron que es absolutamente universal, no depende de un chino va a sentir el mismo jeito que un portugués. O sea, a ira siempre aquí sube, esquente, la mandíbula se tensa, a veces los puños se tensan, o amor siempre comienza en el corazón y da una sensación muy placerosa en el cuerpo. Eso es del ser humano, no importa la cultura. Entonces, las emociones, eso ya fue probado científicamente, más você no precisa ni de leer esos estudios, solo precisa de observar su cuerpo. Las emociones son sentidas en el cuerpo, entonces desenvolviendo la conciencia corporal, aprendemos a desenvolver también la conciencia emocional y en base a esto aprendemos a lidiar mejor con las emociones y ahí a nuestra vida la va a mudar completamente. Existen otros estudios también de un argentino, un psicólogo argentino, ahora no lembro su nombre, mas está en el libro, que él hizo un estudio de más años sobre la felicidad de las personas. Entonces, él comenzó con estudiantes de 20 años de edad y él hizo seguimiento de ellos a vida entera. Estas personas hoy tienen 80 años, las que están vivas ainda. Tiene 80 años, él hizo este seguimiento durante 60 años, con un encuentro cada año con ellos, estudiando su vida, y llegó a la conclusión de que las personas más felices son las personas que consiguen tener relacionamientos armoniosos. Y ya tenían características de jóvenes, de saber socializar, de hacer amistades, y ya tienen más suceso en la profesión y tienen más suceso en los negocios, porque en general todo es relacionamiento. Si você se lleva bien con las personas, los negocios prosperan. Y si você tiene muchos amigos y tiene una amistad profunda, tus amigos te ayudan y você ayuda a ellos. En la vida você va a conseguir más cosas. Mas más allá de eso, de ese suceso que você puede tener por saberse relacionar, la satisfacción emocional de tener una buena comunidad de personas, eso es un mayor presente. Eso vale más que todo oro del mundo. Para ser feliz, la gente tiene que tener una buena autoestima y saberse relacionar bien con las personas. Él llegó a esta conclusión en este estudio más largo de todos los estudios de psicología. Entonces, es muy interesante. Y la verdad es que todos nos podemos mejorar nuestros relacionamientos. Cómo la gente se relaciona con las otras personas depende directamente de cómo la gente lidia con las emociones. Es pura inteligencia emocional. O sea, ni precisa de tener un coeficiente intelectual muy elevado, no tiene nada que ver. O sea, solo tiene que saber dar y recibir amor, saberse comunicar, superar los bloqueos de comunicación. Todos nos tenemos. Están aquí, en las sesiones aparecen muchos bloqueos en la garganta, en la mandíbula, cosas que no pudieron ser faladas en la infancia, secretos de familia, ¿no? Todo eso que ficó ahí, ¿no? Sin poder ser expresado. Cuando la persona se expresa en una sesión de terapia, con toda confianza y intimidad, obviamente tenemos secreto profesional, entonces acontece una libertación, y después la persona puede se relacionar de otro jeito. Perde esta timidez o estos bloqueos o estos miedos de construir relacionamientos saludables. Entonces, eso es básicamente, estamos en horario prácticamente. Entonces, yo quería, para finalizar, presentar un poco rápidamente los cursos que la gente hace y después, si ustedes quieren, podemos tomar un poco más de tiempo para preguntas, si ustedes tienen preguntas.
Então, vamos lá com o PowerPoint, rapidinho, né, sobre... Então, isso vamos a passar rápido, acho que vocês já leram a nossa essência, nossos valores, porque ficou aqui posto mientras esperavam. Então, em realidade, temos dois tipos de programas, né? Os programas de formação profissional e os programas de desenvolvimento pessoal. Em realidade, o desenvolvimento pessoal é principalmente 3 imersões, né? E para ser profissional, você tem que fazer este programa de desenvolvimento pessoal. Então, as pessoas fazem todas esse programa, depois as pessoas que querem ser profissionais continuam, basicamente. Então, nesse ciclo pessoal que está aberto para qualquer pessoa, né, temos resgatando a criança interior, né, que é isso que estamos por fazer agora aqui na Ilha Terceira. O segundo, sim, estávamos no lugar correto. O segundo é o roteiro de nascimento, que vai ser aqui também dentro de uns meses. A gente tem, agora está tudo parado, né? Mas a gente trabalha muito em Brasil, na Argentina e em Uruguai também, né? Agora, como são lugares onde tem muita pandemia, tudo está parado. De momento, pensamos que provavelmente vamos a poder retomar as atividades no mês de março, abril, né? Algumas pessoas aqui foram para Brasil para fazer a sua segunda ou terceira imersão. Aí já temos uma pessoa que está formada em Bioflow. E o último é propósito de vida. Então aí vemos em propósito de vida, vemos todos os objetivos que você tem até o último dia, que seja com 90 ou 100 anos com saúde e felicidade. E vemos um pouco na vida de você, que tipo de experiência você quer ter, né? E que é isso que te impide ter isso, né? Então é toda uma aventura maravilhosa de uma semana de desenhar a sua vida, independentemente da idade que você tem, e de encontrar ferramentas para conseguir as suas metas, né? E ser mais feliz. Muito bom. Então, esse é o atual, né, dessa semana, a criança interior. O seguinte é roteiro de nascimento e o seguinte é propósito de vida. Ok, muito bom. Então, temos, para ser profissional, estas 3 primeiras imersões que qualquer pessoa pode fazer para a própria melhoria, para melhorar sua vida. E se você quer ser profissional, tem que fazer este primeiro ciclo pessoal completo, depois prática como residente, es decir, que me acompanha en mi equipo de terapeutas, trabalha comigo en o terreno, porque eu acredito que é no terreno que a gente aprende, né? Todo o demais é teoria. Então, por isso fazemos essas equipes, né? Vocês aprendem no terreno, as pessoas que querem ser profissionais. E depois de fazer algumas práticas no terreno como residências, então temos Bioflow avançado que só para profissionais. Aí onde já você aprende as técnicas mais profundas para ajudar as outras pessoas. Muito bom. Esse é o avançado, né, evoluindo competências profissionais. Estamos pensando talvez nas horas, talvez dentro de 2 anos, né, quando tenhamos suficientes pessoas interessadas em ser profissionais, talvez fazer aqui. De momento está só acontecendo em Brasil e em Argentina, uma vez por ano em cada país. Muito bom. E, claro, depois temos para as pessoas que já querem profundizar, temos uma formação em ressignificação emocional Bioflow online de 20 aulas. E isso é maravilhoso porque, por exemplo, Moacir fez esta formação e ele agora está nas horas, mas está atendendo online pessoas de montão de países diferentes. Não, isso dá esta liberdade, né, de poder trabalhar, você escolher o lugar onde você morar e poder trabalhar com pessoas de diferentes países. E pedimos mínimo de 10 sessões com um profissional para a experiência pessoal, né, antes de ser profissional. Ok, muito bom. Esses são os dois livros que escrevi. Eu escrevi 5 livros, então, os 2 mais importantes, talvez, né, o Manual de Renascimento, que escrevi com Leonard Orr, o fundador da técnica de respiração, né, que realmente ele era um grande gênio.
Y él trabajó en más de 40 países. Realmente tuvo una vida espectacular, ayudando a miles y miles de personas. Y el libro que estamos presentando ahora, de inteligencia emocional. También escribí un libro, mas está solo de momento en inglés y en español, mas dentro de poco ya vamos a tener este libro en portugués que se llama O Ressurgir do Feminino. Es para ayudar a las mujeres a se empoderar y superar los roteiros inconscientes de inhibición, né, da realización feminina. Ok. Ok, después eso podemos pasar rápido porque eso es para profesionales, son especializaciones como profesionales en casos especiales de clientes. Muy bom. Tenemos un curso online también para las personas que no pueden ir para cursos presenciales en portugués de inteligencia emocional Bioflow, que se llama Llave da Mudança. Es muy cómodo, desde su casa, poder hacer un curso sin tener que mover de su casa. Ok, perfecto. Tenemos un otro curso con unos ebooks también para las personas que creamos eso en el inicio de la pandemia, porque teníamos muchas personas comenzaron a tener problemas de ansiedad. Por todos los temas de COVID, entonces creamos este programa para ayudar a las personas. Entonces, los ebooks están online por 5 euros. Está un método, digamos, bien asequible porque realmente queremos ayudar a la cantidad más grande de personas posible. Muy bon. Y después tenemos, eso vamos a pasar rapidinho, tenemos un programa que se llama Soltando Amarras de fines de semana. Moacir y Marcela ya hicieron en Azores, ¿cierto? O primeiro, sobre o poder transformador da respiração. Mas isso, de momento, acontece sobretudo em Brasil, Argentina e Uruguai. Então, aí podemos passar. Esses são nove fines de semana de diferentes temas para trabalhar relacionamento. Um pouco antes. Então, esse é o GTI, esse é o programa específico para empresas y para líderes, y para enseñar a las personas a funcionar mejor en las teams, en los equipos de trabajo dentro de las empresas. Moacir y Marcela quieren mucho traer eso para Azores en algún momento, porque sabemos que muchos empresarios están interesados en esto, en mejorar a competencia de sus equipos. Y ahí es un programa de 5 encuentros de finales de semana, mindset emocional, nuevas sinapsis o impacto da mudanza. Todo trabajando con principalmente la resistencia al cambio y se adaptar a situaciones dentro de la empresa, y saber lidar con los desafíos dentro de la empresa, virando la propia mesa y transformando equipos. Muy bon. Esas son las entidades de cada curso, podemos pasar rápido. Y aquí está nuestro site, si ustedes quieren visitar, ahí están todos sus cursos, toda la información, o Instagram, o Facebook, y o YouTube también. Y aquí está el teléfono, mas no es muy visible. Está el teléfono de aquí dos Azores. ¿No? Muy bon. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Falé de muchas cosas, ¿no? En una hora. ¿Mas alguien tiene una pregunta sobre lo que fue falado? Sobre cualquier parte de lo que fue falado? Ahí tenemos un micrófono. Aqui, às vezes, as pessoas são um pouco tímidas, mas acho que é uma oportunidade incrível sentar com a Fanny. E, às vezes, as perguntas são mais esclarecedoras, né? Porque elas vêm de uma verdade. Então, se alguém quiser perguntar... São tímidos en Azores. En norte da Francia también somos tímidos. Então, tudo bem. Não temos perguntas? Talvez o que ajude é se alguém identificou com alguma questão que ela colocou, que não precisa ser nada no âmbito pessoal, né? E que fique claro, por exemplo, que uma pessoa conhecida, tal, isso facilita um pouco na formulação da pergunta. Eu preciso ir por causa
de trocar o microfone por causa das regras. Eu preciso segurar. Okay? Boa noite. A minha pergunta é se aqui nos Açores estamos geograficamente mais limitados, como é óbvio, mas se quisermos recorrer a este tipo de terapia, como é que o podemos fazer? Vou precisar de tradução, Marcela. Sendo muito ainda, ela não disse sei muito que português, é que não entendo muito bem. Aqui nos Açores estão mais isolados, mais limitados. Se eles quiserem recorrer a esse tipo de terapia, como que eles podem fazer? É isso? Então, aqui temos Marcela e Moacir, que estão aqui só uma parte do ano, né, mas que estão atendendo pessoalmente. Depois temos as imersões, que de momento vai ser 2 ou 3 vezes por ano. A próxima empieza agora, na sexta. E já temos uma pessoa que está formada aqui. Depois, se ela quer, se pode apresentar ou em algum momento podemos enviar informação de ela para seus e-mails. E esta semana vamos a ter mais 5 pessoas locais que vão a terminar a formação também. Então, aí você vai poder escolher entre 5 ou 6 pessoas, como Moacir e Marcela, só que eles não estão todo o ano, entre 7 profissionais para fazer um processo. Eu realmente recomendo a todo mundo fazer, mesmo seja uma, para descobrir o que é. Vocês também podem vir só para o final de semana, sábado, domingo, está aberto. Vocês não precisam de fazer toda a semana se não têm a possibilidade de tempo de fazer isso, né? Mas também podem vir para esses 2 dias. Mas realmente recomendo porque eu sempre falo, é como que eu gosto muito do chocolate. Vamos a imaginar que eu comi chocolate e vocês não. Não tenho como explicar como é o chocolate, certo? Podemos falar que é dulce, que é muito agradável, que ajuda o corpo a produzir mais oxitocina e mais hormônios de relaxamento. E pronto. Se você provar o chocolate, você não vai saber o que é chocolate. Eu posso falar durante 1 hora, 2 horas, 10 horas do que é o chocolate. Você só vai saber quando vai experimentar. Então, experimenta uma. E depois, provavelmente, você vai querer experimentar mais. Isso. Mais alguém tem pergunta? Ou algum comentário? Ou quiser partilhar alguma experiência, não detalhe, mas falar de como conheceu, como tem sido, enfim. Então, o microfone está aberto. Ok, obrigada. Eu fiz a primeira experiência, tive a primeira experiência da imersão em outubro passado. E realmente consegui identificar a libertação de dores ligadas a traumas de infância. Quando ouvi pela primeira vez a Marcela falar nesta técnica, ou neste conjunto de técnicas ligadas à respiração, fez-me todo o sentido. Porque uma das coisas que normalmente nós abordamos na formação de profissionais de enfermagem é a inteligência emocional. E há autores que realmente falam na relação entre as emoções e as dores corporais e traumas durante a vida, mas isto fez tanto sentido, a respiração. E eu fiquei entusiasmada para fazer e experienciar. E realmente experienciei muito, porque eu vivi em todo o corpo diferentes efeitos ou sintomas, como lhe queiram chamar, de frio, de dor, de espasmos, enfim. E ao mesmo tempo senti uma libertação tão grande, porque ao mesmo tempo que sentia esses efeitos, eu visualizava imagens do passado ligadas aos meus traumas. E então, dando um significado diferente, eu consigo hoje identificar a libertação de dores e de muito maior liberdade e felicidade interna ligada a este processo. É como a Fanny diz, eu experienciei mesmo isso. E é extraordinário,
claro que tem base científica e eu posso falar na minha experiência dizendo isto. Obrigada. Gratidão, querida, por compartilhar. Boa noite, o meu nome é Mónica Rocha e, curiosamente, como muitos de nós que se calhar que estamos aqui, já vivemos este processo e percebemos até que ponto é que ele é transformador e tem efetivamente efeito. Eu tenho duas questões. Uma é uma curiosidade, que é perceber como é que você descobriu esta vontade de ajudar o outro, ou como é que você descobriu o que é que em si e a fez chegar a este caminho. Depois perceber que estas técnicas têm efeito, mas depois perceber como é que nós mantemos isto, como é que não voltamos aos gatilhos antigos, como é que nós gerimos ao longo do tempo, ao longo dos desafios da nossa vida, não é? Como é que temos a manutenção disto e como é que conseguimos... São duas perguntas, certo? A primeira é como descobrir, não? E qual é a segunda? Como se mantém, como conseguimos manter no processo, conseguimos fazer com que estes mecanismos se mantenham ao longo da vida. Muito rápido para mim. Como se mantém? Sim. Como se mantém esse mecanismo, esses processos, sem retornar aos gatilhos anteriores? Como não retornar, vamos dizer assim, não andar para trás? Né? Como manter isso de uma forma bem gerida na vida? Ok. Então, a primeira, como eu descobri, é uma história de muitos anos, né? Mas, assim, o primeiro insight que eu tive foi em templo de meditação budista, não? Com 22 anos eu praticava meditação e realmente depois de uns anos não conseguia avançar mais na meditação, porque a minha mente estava muito ativa e comecei a perceber que minha respiração tinha distúrbios. E eu não sabia como mudar isso. E dentro da meditação mesmo, começava a ter memórias, lembranças de infância, sensações às vezes desagradáveis, se lembrando de coisas que eu tinha esquecido e não sabia como fazer, né? E em um retiro de uma semana de silêncio, nem aconteceu dentro da meditação, aconteceu fora, mas acho que foi resultado, né, de todo esse trabalho interior, né? Isso se diz assim, de repente, não? Tive desbloqueio do mecanismo respiratório e foi incrível, assim, como a sensação de que isso é uma experiência comum em respiração biofluxo, que obviamente essa técnica não existia ainda, né? Que é como que o ar respira você, não? Como que seu corpo é como uma canha de bambu, bambu vazio, e o ar entra como que você está sendo respirada por o ar, né? E é uma sensação de libertação muito grande, não só fisicamente, nas sensações corporais e na sensação do mecanismo respiratório, mas também como que caem fichas mentais sobre acontecimentos de sua vida. Você começa a entender a vida com muito mais amplitude, né? Eu agora tinha a sensação que realmente minha visão era muito limitada, condicionada, né, por acontecimentos do passado, né, da infância principalmente, né? E a libertação emocional também é muito grande. Então, a partir desta experiência que foi assim, não sei se casual, mas tive esta sorte, né? Eu comecei a buscar técnicas de respiração e aí depois já é uma caminhada, né, de 25 anos que fui descobrindo sempre meu propósito, eu sempre queria as outras pessoas ter essa experiência e não acontecia para todo mundo. Então me tornei especialista, queria muito todo mundo poder ter essa possibilidade, né? Então de experimentar essa libertação física, emocional e mental, né? Então de aí começou a técnica Bioflow, de observar por que com esta pessoa não conseguimos, que tipo de distúrbios tem, que memórias associativas do passado tem, que mecanismos de defesa inconsciente tem. E aí, trabalhando com médicos, estudando o mecanismo respiratório e medicina germânica e montão de coisas, né? E aí a gente chegou em 25 anos a esta técnica. Isso é uma resposta muito rápida para falar de 25 anos, né?
mas a gente não tem mais tempo, né? E a outra pergunta, como a gente consegue manter? Claro que somos humanos, não? Então a gente, em diferentes, cada etapa da vida, ela tem seus desafios, não? Então eu gosto muito da antroposofia e dos septênios, não? E é certo que, por exemplo, quando você tem 14 anos e está na construção de sua identidade, e o mais importante é ter amigos e pertencer a uma tribo, né? Está com desafios diferentes de quando você tem 21 anos, ou tem 30 ou 40 anos, ou 50, que já está nas portas da andropausia ou a menopausia, e já está vendo que está envelhecendo, e já teve uma carreira profissional, ou os filhos já foram embora de casa, enfim. Cada etapa de vida, ela tem seus desafios, que quando esses desafios são superados no sentido que a gente consegue lidar com eles. Para lidar com esses desafios, a gente tem que ter autoconhecimento e saber lidar com as emoções, basicamente, né? Então, a gente ganha em sabedoria e consegue estar bem em qualquer etapa da vida. Então, BioFlow ensina ferramentas que, claro, você vai ter que continuar praticando, mas são ferramentas muito simples, porque é basicamente consciência corporal e consciência emocional. Então, uma vez que você aprendeu estas ferramentas, se transformam em algo natural, porque de fato é natural, as crianças fazem isso. Só que a gente acumula bloqueios, né? Então, cada vez que você sente um bloqueio, já tem as ferramentas, e às vezes, porque todos às vezes precisamos, que você sente que tem um bloqueio e todos às vezes precisamos e merecemos de ajuda, então aí você volta a fazer uma sessão ou duas com um profissional, né? Dentro de BioFlow temos uma comunidade muito grande de pessoas em muitos países, não? A maioria se tornam muito amigos, temos grupos de WhatsApp de apoio profissional, de apoio pessoal, né? E cada vez que uma pessoa precisa de uma ajuda, tem um montão de pessoas que podem apoiar ela, né? Então, conseguimos lidar melhor com a vida, né? E também ter esta humildade de poder pedir ajuda quando precisamos, não? Que cada vez precisamos menos, né? Mas um dos problemas do ser humano, e acho que todos temos esta tendência, é que quando a gente passa mal, tem a tendência de se isolar. E quando você se isola, não recebe apoio, não recebe conforto, então é muito mais difícil, não? Então, eu já observei isso em mim e em muitas pessoas. Em alguns momentos, seja um momento de luto, de separação, ou de envelhecimento, ou um momento difícil da vida, seja o que seja, uma doença, né? E a maioria das pessoas se isolam porque dá vergonha, porque ainda não tem muitas ferramentas de relacionamento, né? Ou esse orgulho, todos nós temos orgulho às vezes, né? E então, em vez de pedir ajuda, elas se isolam e não conseguem resolver sozinhas, porque somos seres sociais. Precisamos dos relacionamentos humanos. Então, por um lado, nos empodera, a gente tem mais ferramentas, aumenta a autoestima também e continua aumentando a vida inteira, cada vez você se sente melhor com quem você é, né? Mas aumenta também suas capacidades sociais e essa humildade de pedir ajuda quando você precisar, que todos nós às vezes precisamos, e a maioria das pessoas não sabem pedir, ou não sabem pedir do jeito adequado. Então, é uma das coisas que eu gosto muito de BioFlow, como a gente monta equipes e aprendemos o alinhamento emocional, então aprendemos um jeito eficiente de nos relacionar. Então, os relacionamentos são muito autênticos e a maioria, acho que Marcela e Moacir também poderiam falar muito disso, né? Chega um momento que temos toda uma comunidade de pessoas em diferentes países, seja presencial quando é possível, seja na internet, não? Que agora com a internet é possível ter contato com qualquer pessoa de qualquer país, né? Mas já temos como uma rede, que isso era um de meus objetivos, porque eu sofri muito na minha vida de mais jovem de isolamento e de falta de apoio familiar, né? E eu tinha essas dificuldades para me relacionar. Então, para mim, BioFlow é um sonho realizado realmente. Não, porque sempre era como as pessoas têm tantos problemas de comunicação, como seria um grupo de pessoas, já somos mais de 600 pessoas, né? Só em Sudamérica, né? Agora começando em Europa também,
Eu trabalhei na Europa, mas muitos anos atrás. Eu tinha um instituto que abri no ano 2000, mas ainda não tinha desenvolvido essas ferramentas de alimento emocional. Não? Então, realmente, já grupos eficientes, comunidades eficientes, começou só 8 anos atrás em Brasil, na Argentina e no Uruguai. E agora, porque foram todos esses anos para desenvolver já esta metodologia que se materializou nesse livro, e agora que esta metodologia já se consolidou, já está terminada, já experimentamos já com milhares de pessoas, né? Então agora eu quero trazer de novo para a Europa, e justo quando eu pensei, agora tenho tempo para abrir minha agenda de novo, porque nos últimos 8 anos eu só trabalhei em 3 países, e eu estou acostumada, nos anos anteriores, a trabalhar em muitos países, eu sempre viajei muito, né? E justo quando eu tinha tempo, Marcela e Moacir propuseram Ilhas Açores. Pensei, não conheço essa Europa, está muito perto de França, eu morei em Espanha há muito tempo também, e realmente estou adorando esse lugar e as pessoas daqui. Aí, resumindo rápido, né? Sim, Moacir. Então, essa questão que a Mônica colocou é muito interessante, porque muitas pessoas, algumas delas aqui que a gente tem um relacionamento, né, já terapêutico, cai exatamente nessa questão. Né? Por quê? Porque a nossa personalidade, o nosso ego, a nossa mente, né, ela nos trai. Né? Então, muitas vezes, quando eu inicio o processo terapêutico via respiração, eu vivencio um desbloqueio. Né? Só que, como muito bem disse a Fanny, esse desbloqueio ele serve para nos reconduzir, para termos mais qualidade de vida, mais capacidade de ressignificar as nossas emoções, mas não significa que nós nos tornemos um ser humano, no estalar dos dedos, saudável. Né? E de que forma isso pode ser feito? Justamente com esse olhar. Né? A Fanny tem uma frase maravilhosa que é: observa e aceita, né? As suas limitações, as suas fugas, os seus mecanismos de autossabotagem, tudo aquilo que cada um de nós temos. Né? Agora, o que nós não podemos é reconhecer que esses mecanismos sejam maiores do que a nossa disposição de autotransformação. Né? Então, eu tenho algumas pessoas aqui que assim, me são muito próximas, mas que o mecanismo de autossabotagem é maior do que a sua capacidade de estar consciente, presente. Não tem problema. Um dia isso vai acontecer. Né? Então, muitas vezes, como terapeuta, eu já passei por essas experiências, às vezes a pessoa fica muito tempo sem dar continuidade, ela te encontra num lugar inusitado, olha para você e começa a chorar como uma criança. Eu não podia ter encontrado com você hoje. Como se o terapeuta fosse um salvador de algum processo. Não, é que as coisas estão conectadas. A mente daquela pessoa já não suportava mais a autossabotagem, já não suportava mais lidar com as suas limitações. Então, a questão que a Mônica colocou é fundamental. Nós temos essa preocupação por quê? Porque em determinados momentos a gente se viu repetindo. Né? Quantas pessoas aqui não falavam, não, eu sei disso, eu sei disso, eu sei disso. Saber não adianta nada. Eu preciso ter uma consciência emocional, eu preciso transformar, preciso ter uma nova atitude. E nesse aspecto, o desenvolvimento, né, da terapia Bioflow é fantástica nisso, porque de repente vocês saem agindo e fazendo de outra forma. Que forma é essa? Consciente. Não é bem uma pergunta. Olá, Fanny. Não é bem uma pergunta, é mais um depoimento com alguns aspectos que eu acho que são importantes de sublinhar para quem não conhece a técnica. Uma das coisas que há pouco, uma das questões que colocaram foi o facto de nós estarmos um bocado isolados e sermos pequenos. E eu acho que isso é uma das questões que torna difícil, por exemplo, o recurso, por exemplo, a psicólogos, a terapeutas. Porquê? Porque as pessoas sentem que há uma grande invasão em espaços pequenos e, portanto, torna-lhes difícil exporem-se e exporem os seus problemas em comunidades muito pequenas. Uma das coisas que, obviamente, que todos, tanto os terapeutas da psicologia, tanto os psicoterapeutas quanto os terapeutas Bioflow, estão obrigados a sigilo profissional. Mas, independentemente disso, uma coisa que eu acho que é muito importante é o facto de
nós podemos passar por este processo de autodesenvolvimento e lidar com resistências e com emoções recalcadas gravíssimas, que nós não temos consciência, sem que isso signifique grande exposição da nossa vida. Ou seja, a técnica é tão potente que respirar nos torna muito mais conscientes corporalmente e emocionalmente. E que isso significa que nem sempre precisamos de falar e de elaborar muito sobre aquele assunto, porque isso é trazer a mente outra vez, em vez de ser o corpo e a consciência corporal e a consciência emocional. Isso é um aspecto que eu acho que é muito importante e que pode ajudar muita gente a sentir-se mais seguro para poder recorrer a BioFlow. Outra questão tem a ver com uma questão que também me agrada muito, que tem a ver com a promoção da autonomia. Esta técnica, nós sabemos perfeitamente que há técnicas, inclusive das mais relacionadas até com o inconsciente e com toda a psicanálise, que promovem grande dependência do cliente em relação ao terapeuta. Não é o caso do BioFlow, pelo contrário, ou seja, muitas vezes nós somos aconselhados a fazer sessões, por exemplo, 10 terapias, 10 sessões, e depois a seguir, inclusive, podemos, e é uma das coisas interessantes que me parece da BioFlow, que é recorrer a outros terapeutas. A própria Fanny sugere que se diversifique, ou seja, não tem qualquer problema estar colado a um terapeuta, não é desenvolvimental para nós. Portanto, um processo de autoconhecimento começa por uma coisa muito importante, que é nós gerirmos esse processo. E, portanto, como disse o Moa, obviamente que é preciso não ficar parado nas primeiras sessões que a gente faz e pensar que está tudo resolvido, porque obviamente que há muito trabalho e a gente tem sempre muita coisa para resolver, mas, por outro lado, é também preciso ter confiança em que, mesmo com percalços, mesmo com idas atrás, nós vamos fazendo a nossa trajetória e ela arranca mesmo quando nós não sabemos que ela arrancou. E isso, eu acho que talvez seja das coisas que quem já fez BioFlow tem a noção, que é, há coisas que são modificadas que nós, mesmo que não quiséssemos, já não somos iguais. Isso é muito interessante. Obrigada. Mais alguém quer fazer alguma... aqui. Ok. Alat vai fazer uma pergunta em inglês para a Fanny. You said, você vai traduzir? Não. Não? Ok, eu tenho uma assistente. Eu entendo inglês, mas talvez temos pessoas que... Sim. Ok, mas talvez você possa, dependendo da pergunta... Então, eu respondo em portunhol, né? Tudo bem? Okay. Ou respondo em inglês se você traduz. Ok. Tá bom. Okay. So you said you're working in more than 40 countries, and I would like to know, because I have no information, when it will be possible to do these courses, particularly the online courses in English, because it's very difficult to do it with a translation. Yeah, I'm sorry for that. We don't know. It's on the program, but we don't know yet. And the pandemic really made the things go, a bit longer, because we wanted actually to translate the book. It was to be translated now in this month, but it's not going to be possible. I was thinking the online courses. Então, ela está perguntando, porque ela só fala inglês, né? Então está perguntando quando os cursos, mesmo seja os cursos online, vão ser disponíveis em inglês. Estou falando que sinto muito, mas de momento, mesmo se isso está previsto no programa, de momento não é possível. Mesmo que a tradução do livro ela está prevista, de fato a tradutora ela tinha que estar aqui esta semana, mas como ela está em Espanha, que é um país de muito risco, ela escolheu não vir aqui. The online courses could be recorded with subtitles, and that might not be too difficult, but otherwise they're just not available to many people, and this BioFlow is we're very going to interesting. think about it. It is very interesting, as everybody who has done it is ready to say, to testify, and so I feel. Você quer traduzir o que ela está falando, por favor? Sim.
A Malatia está a dizer que gostaria muito que estivesse disponível em inglês, porque pela experiência dela, mesmo sendo com tradução, é de facto uma técnica muito poderosa e ela achava que seria importante poder expandir-se a mais pessoas se fosse traduzido para inglês. Thank you. A minha pergunta é no sentido de se é respiração, a técnica passa por respiração e depois de fazer 2 ou 3 sessões, é possível sozinho fazer em casa? Então, normalmente são mínimo 10 sessões para depois você poder praticar sozinho. É um mínimo, depende de cada pessoa. Por quê? Porque todos nós temos distúrbios de respiração que correspondem a emoções inconscientes, não vistas, não conscientes. Né? E então, quando as pessoas praticam de um jeito prematuro, depois de 2 ou 3 sessões, por exemplo, elas, como não têm a guia do profissional, é muito difícil se olhar a si mesmo. Mesmo tendo os conhecimentos teóricos, sempre é mais fácil ver outra pessoa que ver os nossos próprios distúrbios, né? De respiratórios e nossas próprias repressões emocionais, porque temos mecanismos de defesa no cérebro, né? Então, mas mesmo se é difícil tendo a teoria, imagina sem ter, né? Então, a maioria das pessoas, e sempre acontece porque a gente sempre tem algum aluno um pouco mais rebelde que os outros, com algum roteiro de rebeldia, né? Que começa a praticar de jeito prematuro, né? Depois da primeira imersão, por exemplo. A primeira imersão são 6 sessões, né? E quando voltam, eu vi, nossa, o que aconteceu? Os bloqueios são maiores que antes. Por quê? Porque respiram sem ser conscientes dos distúrbios, então respiram com os distúrbios e fortalecem ainda mais os distúrbios. Então, eu sempre, não sei se essa frase existe aqui nas nossas horas, eu sempre falo, em espanhol vou devagarzinho porque tenho pressa. Não faz sentido aqui também? Não. Às vezes devagar se vai ao longe no Brasil. Né? Então, passo por passo, com a guia correta, e quando você já começa a desbloquear o mecanismo respiratório e a ter mais consciência corporal e emocional e entender, não aqui, sino realmente na experiência, a relação que existe entre o corpo, as emoções e a mente e a respiração, então aí pode praticar sozinho. Mas aí já o próprio guia de respiração ele vai falar para você. Em geral, a maioria de nossos alunos conseguem já praticar sozinho na terça imersão. Né, mais ou menos depois de ter feito entre 12 e 15 sessões, seja na imersão ou seja individualmente. Mas depende muito de uma pessoa a outra. Não? Então, é o mesmo guia de respiração que te fala. De fato, nessa semana vamos ter, acho que 5 ou 6 pessoas que estão finalizando. Eu vou olhar uma por uma e as pessoas que estão prontas já vão poder começar a praticar sozinhas. As outras vou dar recomendações específicas antes de elas poderem começar. Só para verificar isso, de que não perdemos tempo, que vamos passo por passo em um momento adequado, porque é o caminho mais rápido. Né? A gente quer ser mais feliz o antes possível, certo? Todos merecemos, né? Mais alguém? Porque acho que já está. Se alguém quer fazer a última, então, colocação. Não? Pronto, então, você pode explicar o protocolo para as pessoas que querem comprar o livro e assinar, porque, claro, temos que respeitar as distâncias, eu vou colocar a minha máscara também, enfim, todas estas novidades. Bom, agora nós vamos sair. No foyer, a gente tem alguns exemplares do livro à venda, a Fanny vai autografar. Parece que tem uma restrição de apenas 30 pessoas no foyer, então quem ainda for entrar, quando tiver 30, eles não vão, o senhor que trabalha aqui não vai mais permitir. Então, cada um que for passando por esse processo de autografar já vai saindo para que outra pessoa possa, então,
comprar os livros, quem queira. Também temos uma questão que, se cada um aqui quiser a gente não tem livro para todo mundo. Então, eu vou anotar, vai vir, já está encomendado, já era para estar aqui, mas, enfim, os prazos mudaram, né? Então, eu vou anotar o nome e telefone de quem queira, até unidades a mais, e aí deve chegar, acredito que em 15 dias, talvez, tá bom? Então, obrigada pela presença, pela participação. Para só um detalhezinho, só uma questão de facilidade, as pessoas que vão fazer a imersão, que vão ganhar o livro agora, a Fanny vai autografar depois, tá bom? Só para não acumular e dar prioridade para as pessoas que não vão encontrar mais com a Fanny, né? A não ser que tenha alguém que vai fazer a imersão e que queira comprar a mais, eventualmente, para dar para alguém ou qualquer coisa, aí passa por mim que eu vou encomendar, tá bom? Vamos, então? Boa noite a todos. Muito obrigada. Nos vemos ali a 50 metros de distância aqui.